Boa noite, gente. Bem-vindos a um mais SOS Filhos. E eu vou aqui andando de acordo com o momento que a gente vive, né? O SOS Filhos, ele tem essa intenção de atender, de dar um help aí mesmo na hora que a gente está passando por algum aperto. Tem apertos que são antigos, né? São rotineiros, são recorrentes, e tem apertos que são desse momento. E nesse momento não existe aperto maior. Oi, sogrinha, oi, Gigi, oi, Babi, gente, bem-vindos para essa minha live, que depois fica disponibilizada no meu YouTube, também aqui no meu IGTV. Então, o que tá agora pegando mesmo para os pais, né, gente? Eu acompanho aí as discussões nas redes sociais, estou em diversos grupos de mães, e nesse momento os pais estão muito confusos e discutindo bastante a respeito dessa questão de mandar ou não os filhos para a escola, né? De repente se esperou aí tanto. Oi, Stephanie, oi, DJ Shipper. Vou dando um oi aí pro pessoal que vai entrando, Fabiola. Então, os pais estão aí nesse conflito, porque até então não existia opção, as escolas estavam fechadas e tudo mais, né? E todo mundo já estava acostumado com aquela situação, né? Conformados com aquela situação, e de repente as escolas reabriram, e no momento que elas reabriram e todo mundo se reorganizou, o vírus voltou com tudo, inclusive mais agressivo do que era, né? Oi, Tânia. E aí pegou todo mundo desprevenido de novo, e fica aquela discussão: mando meu filho para a escola, não mando meu filho para a escola, aquele conflito, né? Deixa em casa, já tá todo mundo saturado desse isolamento, as crianças precisam desse contato social, né? E ao mesmo tempo todo mundo fica com medo de mandar, porque por mais que digam que é mais difícil uma criança pegar, e apesar de todos os protocolos existe o risco, né? Enfim, então eu queria trazer para vocês aqui algumas dicas, não de qual decisão tomar, mas como decidir se manda ou não, de acordo com o perfil de cada família, de acordo com a necessidade de cada família. Então, quero até que vocês compartilhem o que quiserem aqui comigo, experiências, dúvidas, a gente pode interagir livremente aqui. Isso aqui são insights que eu trago com a minha experiência, com a minha vivência, com a minha experiência profissional, com a minha experiência pessoal, né? Podendo então compartilhar até mesmo o que eu passo aqui em casa. Então vamos lá, três dicas para vocês conseguirem elaborar de uma forma sensata, consciente, o que vocês gostariam e devem fazer nesse momento, tá? Então, a dica 1, uma dica que vale para tudo na nossa vida, né? Não se comparem, gente, não se comparem às outras famílias. Cada família tem uma dinâmica, cada família tem uma realidade, e eu vou ensinar vocês agora a olharem com cuidado para essa realidade de vocês, né? Esses grupos de WhatsApp, eles são muito úteis, realmente trazem aquele compartilhamento de ideias, de situações, aconselhamentos, né? Mas muitas vezes algum pai ou mãe pode se sentir muito pressionado dentro do grupo. Eu vou falar de grupos de WhatsApp, vou falar de grupos de Facebook, né? De repente você tem um outro pensamento e se sente constrangido de expor ou de tomar uma decisão diferente do que a maioria está decidindo e do que a maioria tá colocando ali, e acaba indo na onda e na verdade fica angustiado, porque não era isso na verdade exatamente o que você queria fazer, mas todas as mães estão falando aquela perguntinha, né? Quem vai mandar o filho para a escola? Puxa, aí é aquela pergunta que você fica esperando os outros responderem para responder qual é a resposta certa, o que será que eu deveria estar fazendo, né? E aí muitas vezes uma pessoa puxa
né? Puxa, fala, eu vou mandar, e aí a outra fala, então também vou. E aí você que não queria mandar, não consegue nem se expor, e não consegue ir contra, enfim, né? Vai naquela leva. Então, é muito importante, antes de mais nada, não se sentir coagido a tomar a mesma decisão que todo mundo vem tomando, né? É muito importante isso, e isso acaba conduzindo todas as outras nossas decisões, né? Porque é muito importante a gente entender por que a gente tá escolhendo aquele caminho, por que a gente tá optando por aquilo. Existe um motivo e a gente precisa entender esse motivo, né? Ele tem que ser uma decisão racional. E com certeza entrar na onda dos grupos de Facebook, de WhatsApp, não é a maneira correta de você tomar uma decisão desse gênero. Ó, aqui tem uma pessoa que tá colocando, é muito difícil mesmo, tenho um filho de quase 3, estou gestante, é um grande desafio, mas penso muito na perda social que ele tem ficando em casa. Nós temos muitas reuniões. Então vamos lá, é a Andressa, né? Eu vou tentar ajudar você a elaborar melhor essa questão, porque ela está realmente no nível de todo mundo está nesse nível de dúvida, né? Mas voltando ainda nessa minha primeira dica, Andressa, já vou evoluir e vou conseguir responder para você a tua colocação. Não tenha medo de ser diferente, de fazer diferente e de escolher diferente. Isso é muito importante. É o primeiro passo para tudo, né? Entrou naquela discussão, você tem que pensar no seu posicionamento, na sua realidade. E aí eu entro na dica 2. A dica 2 ela é a mais importante e é a que eu super recomendo o passo a passo dela. Então, vamos olhar para a realidade da sua família. Como avaliar essa realidade, né? Puxa, ok, mas qual é a realidade da minha família? Então, primeiro ponto, diante desse tema pandemia, né, vírus num momento agressivo, escolas abertas e, como a Andressa colocou aqui, né, as crianças já exaustas dessa perda social, os pais exaustos de terem que lidar com isso, enfim, grupos de risco. Então, a primeira coisa que tem que ser levada em consideração você é um grupo de risco? Tem alguém que mora na sua casa que é um grupo de risco? Tem dúvidas sobre que é grupo de risco? Aí sim, faz uma busca no Google, grupos de risco. Quais são as pessoas que são mais vulneráveis ao vírus ou que ele pode acontecer de uma forma mais agressiva, né? Existem os grupos de risco. Então, antes de mais nada, faça essa pesquisa, né? Existe alguém na minha casa, na minha família, que faça parte do grupo de risco? Então, por exemplo, uma pessoa obesa, já ficou provado que é um grupo de risco. Uma pessoa que tem alguma doença autoimune, tem uma listinha de grupos de risco. Isso é um ponto muito importante para ser pesado na hora que você vai avaliar a realidade da sua família. Segundo ponto, que é muito importante, os avós. Nem todos os avós dos nossos filhos já foram vacinados. Muitos, inclusive, só passaram pela primeira dose, né? Então, o quanto esses avós precisam do contato com vocês pais e com os netos, né? Com vocês filhos e com os netos. O quanto vocês querem que nesse momento a família se encontre. Eu vou dar um exemplo aqui na minha casa, por exemplo. Aqui em casa, meus pais não têm a menor condição, acho que minha mãe está até acompanhando a live agora, né? De novamente se distanciarem dos netos. Hoje os netos são cruciais na saúde deles, né? Para a saúde mental e emocional deles. E colocando numa balança, a saúde mental e emocional dos meus pais está muito mais abalada do que a dos meus filhos. De novo, são peculiaridades de cada família que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho a minha mãe, que é grupo de risco, né? Altíssimo, não foi vacinada, ainda não tem nem a previsão de quando ela vai tomar a primeira dose. Meu pai só tomou a primeira dose. Então, eu faço parte desse segundo ponto para se pensar. Quero que meus filhos nesse momento tenham um contato seguro com
ou o mais seguro possível, né? Porque essa conta do seguro ou não seguro é difícil a gente fechar no 100%, né? Mas eu quero que meus filhos tenham algum contato, é necessário agora que eles tenham contato com os avós. Outra coisa, um ponto importante, muitos pais nesse momento também estão sem condições de levarem os filhos para a escola e buscarem, porque tá tudo muito desorganizado. Então eu quero que meu filho agora compartilhe de uma perua para ir para a escola tá ali com todos os protocolos, mas e a perua escolar, né? E será que eu vou conseguir arcar com a responsabilidade diária de levar meu filho e buscar meus filhos na escola, né? E aí a perua é um risco a mais? Como é que tá essa situação na perua? Fico tranquila se meu filho tá indo com um transporte coletivo? Tem muitas crianças, tá cheia a perua, quantas crianças tem, onde elas sentam, né? Como é que tá a esterilização daquela perua? Puxa, muita coisa para levar em conta nesse momento para a gente pensar também, né? Uma coisa é a gente ter já aquela rotina já organizada e poder usufruir do serviço de um transporte escolar coletivo. Outra coisa é a gente ter que se programar todos os dias para levar e buscar aquele filho na escola, né? Para ter a sequência. Ou se for 3 vezes por semana, se estiverem fazendo algum tipo de revezamento, né? Então, dentro da dica 2, que é a realidade da família. 1, existe alguém no grupo de risco dentro da minha casa? 2, meus filhos precisam ter contato com os avós estão precisando nesse momento do contato com os netos, é crucial esse contato. 3, como que meus filhos vão e voltam da escola? Eu quero colocar dentro de uma perua, como que tá a situação nessa perua? Existe alguma segurança a mais nessa perua? Andressa, espero que você esteja aí acompanhando e eu já esteja ajudando você aí de alguma forma a montar o seu quebra-cabeça, né? Andressa compartilhou a situação dela aqui, que ela tá grávida, tem um filho de 3 anos e tá super nessa dúvida, mando ou não mando pra escola, porque ao mesmo tempo sente que o filho de 3 anos está sendo privado desse contato social, por outro lado, né, ela tem medo porque ela tá grávida. Então, Andressa, vamos colocando tudo nessa balancinha que a gente tá montando aqui, né, nesses 2 pesos, 2 medidas. Mais uma pessoa aqui se pronunciou, a Débora. Estela, meu filho já se adaptou e se deu bem online, ele mantém as conversas com os amigos online também. Muito bom, Débora, vou chegar nisso já, inclusive dando o meu exemplo pessoal, né? O mais importante é você entender dessa sua realidade, assumir essa sua realidade e exatamente pelos próximos pontos que eu vou falar. Mas então, voltando ainda na linha de raciocínio da dica 2, perua, né? Agora, o home office. Tem uma diferença se os pais saem para trabalhar e se os pais estão em casa o dia inteiro também, né? Então, os pais saíram para trabalhar e não tem com quem deixar os filhos naquele momento, ou eles estão num part-time, né, só assim, uma parte do tempo trabalhando, mas eles continuaram saindo de casa, o ramo de atividade deles, a empresa deles não fechou nesse lockdown, e eles precisam sair para trabalhar, e aí a escola acaba sendo uma alternativa para que aquela criança não esteja sozinha em casa ou desamparada, enfim, a questão da realidade dos pais é muito importante, né? Então, uma mãe ou o pai conseguem ficar em casa, uma mãe solteira, né? Ela consegue dar conta, precisa sair para trabalhar, para trazer comida, e aí isso também tem que entrar nessa conta que se faz da realidade da família. É muito importante levar isso em consideração, porque às vezes a angústia vai ficar maior, né? Então a mãe precisa trabalhar, pega qualquer pessoa para olhar o filho em casa e aquela pessoa vem um dia, no outro dia não vem mais, isso acaba desregulando os planos daquele pai ou daquela mãe, enfim. E aí, ao invés de ajudar, isso atrapalha e o conflito e a angústia fica muito maior, né? Então, reconhecer sem culpa, né? Eu preciso sair para trabalhar, a melhor alternativa é essa, entre esse risco e esse risco, eu vou para esse risco. Levando em conta, gente, quem tá entrando agora, volta depois e pega do começo as primeiras dicas que eu dei, ok? Outro ponto nessa dica 2 da realidade da família. Estrutura emocional da criança ou do adolescente. Então, como a Débora falou aqui, deu o exemplo dela, né? Os filhos dela já se adaptaram muito bem às aulas online. E tem crianças e tem crianças, né? Tem crianças ou adolescentes
que realmente não tem mais estrutura emocional para ficarem nesse isolamento e estão angustiados e estão muito agitados e vai trazendo aquela agitação para casa e causa realmente um estresse, uma tensão no ar o tempo todo, e aí acaba com toda a estrutura da família, né? Acaba afetando os relacionamentos, o vínculo, e vai aquilo degringola para um lado. Então tem que prestar muito atenção e ter a sensibilidade de ler o grau de tolerância daquela criança ou adolescente para permanecerem em casa, porque realmente, mas gente, podemos ter filhos, né? Eu tenho 4 filhos, todos são muito diferentes uns dos outros, e podemos ter filhos com uma estrutura melhor e filhos com outro tipo de estrutura, e um vai e o outro não vai, a decisão é mandar esse, mas esse não, preserva um, mas o outro vai, e também uma questão de maturidade. Meu filho de 12 anos, por exemplo, quando estava indo para a escola, eu já vou contar para vocês, né, porque que eu decidi manter os 2 em casa. O meu filho de 12 anos, que é menor, claro que o mais velho tem mais consciência, mas qualquer um dos 2, eles estavam muito concentrados e focados no cuidado, então não tiravam a máscara por nada, e o tempo todo estavam com o álcool gel na mão e muito atentos a isso. Não é toda criança e todo adolescente que tem essa disciplina, que tem esse perfil, que aguenta ficar, né, nesse foco e nessa concentração, ou até mesmo nós precisamos reconhecer se os nossos filhos têm essa maturidade ou não. Então, tanto a estrutura emocional quanto a maturidade dos filhos de lidarem com os protocolos dentro da escola também faz parte da leitura da realidade da família, né? E como a Débora mencionou aqui, os meus filhos também se adaptaram muito bem às aulas online. Eu tenho estrutura, eu tenho um computador para cada um, eles podem confortavelmente acompanhar as aulas sem... assim, numa estrutura realmente boa para eles, tem uma boa internet, e não precisam compartilhar, não é no celular, tem gente que não tem computador para cada filho, e aí tem que acompanhar a aula do celular. Isso realmente é muito desafiador para essas crianças e adolescentes, e realmente eles ficam muito tranquilos na aula online aqui. Então, olhando para tudo isso, por exemplo, né, nessa dica 2, que é fazer a leitura da realidade da família, eu estou muito tranquila, eu estou muito mais tranquila com eles em casa, e sinto que eles não estão tendo perdas suficientes para eu colocá-los em risco e colocar o contato que eu preciso ter hoje com os meus pais e eles com os avós, né? Então, nessa balancinha, levando em conta tudo isso que eu falei até agora, fez com que eu decidisse deixar meus filhos em casa. Mas voltando para a dica 1, que é não se sentir pressionado por grupos de WhatsApp, eu me dou muito bem com os grupos das mães dos meus 2 filhos, né? São grupos excelentes, são mães maravilhosas, realmente as discussões são de nível e nós temos uma boa comunicação. E claro que surgiu essa pergunta no grupo de WhatsApp, né? Que quem vai mandar? Você vai mandar? Quem vai mandar? E eu fui a única. A classe é pequena também, né? Não vou falar que eu fui a única de uma classe de 100 crianças, mas é bem pequenininha. Mas eu me mantive firme na minha decisão, porque consegui fazer a leitura dessa realidade da minha família e também não me senti pressionada pelos outros estarem decidindo diferente de mim, né? Então, meu último tópico dessa dica 2 se for necessário, faça uma reunião familiar. Reunião familiar é uma ferramenta, aliás, muito importante, que vem, inclusive, de técnicas de disciplina positiva, que é fazer com que todo mundo decida junto. Porque, às vezes, os pais não têm tanta facilidade de fazer toda essa leitura. Então, essa reunião pode acontecer só dentro do contexto de pais e filhos que moram dentro daquela casa, ou pais, filhos e avós, já que eles podem ser parte envolvidas nisso. E, às vezes, nem todo mundo fica verbalizando o tempo todo as suas necessidades, e nem todo mundo tem essa sensibilidade ou a capacidade de ler a necessidade dos outros. Então, esse artifício da reunião familiar e falar assim, bom, gente, é o seguinte,
o vírus está assim, e claro que a gente não está falando isso para crianças de 3 anos de idade, né? Mas uma criança de 5, 6, 7, ela já pode participar desse momento, né? E até de alguma outra, uma forma bem sensível, ser estimulada a responder essas perguntas de uma forma lúdica, né? Isso exige um pouco dos pais, então não é tão simples. Mas essa reunião familiar, ela pode ser transformadora nesse momento, né? Então, filho, seja sincero, como que você tá? Você aguenta ficar mais um tempo em casa? E perguntar para os avós, né? E aí, vocês conseguem agora voltar a ter a não ter contato, a manter esse distanciamento social, né? E vem aí a Páscoa se aproximando, a Páscoa judaica, são momentos de reunir uma parte da família, né? Então, essa reunião familiar, às vezes ela pode vir com uma pauta, inclusive ser uma reunião séria mesmo, como se faz uma reunião numa empresa, né, ser levada a sério, e a decisão ser tomada de uma forma, assim, muito consciente por todos, envolver a todos, né, isso pode ser um alívio e tira aquela carga daquela mãe que acaba sendo a pessoa que tem mais contato com as outras mães e em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, e tira aquela carga, né, dela ter que muitas vezes tomar a frente e decidir isso sozinha e ter a dúvida se está fazendo certo e não entender muito bem a dinâmica, se ela foi meio que forçada a ir por aquele caminho, né? E aí entramos na dica 3, que é um conselho com um médico que seja da família, que seja de confiança, né? A gente fica perdido aí, bombardeados por tantas opiniões diferentes na mídia, nas mídias sociais, e a gente acaba lendo de tudo um pouco, né? A criança não pega, a criança não passa, a criança não desenvolve sintomas de criança assintomática, a criança não que já teve criança morrendo, que para criança é grave, para criança pega mais. E afinal de contas, né? Em quem que a gente acredita, no que a gente acredita. Então, na minha dica 3, fica essa ideia, essa sugestão de perguntar, se aconselhar com algum médico que seja de confiança. Então pode ser um médico que já acompanhe aquela criança, ou que já acompanhe a família, que conheça a realidade da família, e pode até não ser um médico, mas alguma mente mestra, né? Aquela pessoa que você confia nos conceitos que ela tem, na visão que ela tem, que você vê essa pessoa como uma pessoa ponderada e que pode Muitas vezes a gente precisa de uma palavra a mais, né? Para se sentir mais seguro do que a gente está fazendo. É claro que nessa hora a ciência que conta mais, então o ideal seria perguntar para algum médico que conheça já a situação, a saúde, tanto desses pais, da família, das crianças. Pode ser para um psicólogo, que talvez já faça um acompanhamento também. E se não tiver essa pessoa, já uma pessoa que vem de antes, conhece a família, então talvez seja a hora de pesquisar, de encontrar essa pessoa que pode trazer um pouco de orientação, que pode fazer as perguntas certas para você chegar na melhor resposta, na melhor escolha. Alguém de fora que você admire, que você sinta que tem base, que tem embasamento para isso, né? Então, meu genro entrou aqui. Moti, meu genro que tá passando aí um desafio com a minha filha, assim, muito grande, né? Eles moram em Londres e ela teve problemas de saúde nos últimos 3, 4 meses, passou ontem por uma cirurgia e ele tem cuidado dela com muito carinho. E nessas horas, né, que entra essa história aí, né? A realidade deles é que eles tiveram que ir para o hospital e tiveram que ficar sozinhos. Minha filha teve que fazer a cirurgia ontem sozinha porque ele não podia entrar por causa da Covid. Enfim, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e nós temos que fazer escolhas na vida, não tem jeito. E para cada escolha vai ter uma consequência. O que eu costumo falar para os meus filhos e o que eu costumo pensar é o seguinte: não existe
passar por uma pandemia sem perdas. A gente tem que escolher com quais perdas a gente tem condições de lidar melhor no momento, né? Porque é como uma guerra, né? Uma guerra acontece e numa guerra a gente não tem o melhor dos mundos, não tem a opção do melhor dos mundos, a gente vai escolhendo aquilo que dá e muitas coisas não temos poder de decisão sobre elas, né? Ou seja, o lockdown veio, ele foi necessário e a gente tem que aceitar, querendo ou não, mas mantiveram as escolas abertas muito por essa questão emocional de muitas crianças, dos pais, né, de famílias que aí estão passando por desafios que vão além da Covid-19, né, que já se equiparam a esse prejuízo. Mas enfim, a gente tem que conseguir ter esse olhar de acatar, aceitar que existe uma realidade muito diferente, que as nossas escolhas não vão ser fáceis, que as nossas decisões não vão ser as mais tranquilas possíveis, mas nós temos que estar em paz com a gente, entendendo por que a gente tomou essa decisão, por que a gente fez essa escolha, e a partir disso, com certeza o clima em casa vai ficar mais tranquilo, as pessoas vão aceitar de uma forma mais serena todos esses desafios, né? Porque é muito difícil manter um clima em casa depois de um ano, passando por tudo que a gente vem passando. Nós, nossos filhos, nossos pais, e enfim. Se você está assistindo esse vídeo, entrou na metade ou pegou no fim, volta lá no começo. São 3 dicas super importantes que podem realmente ajudar vocês pais a ficarem mais tranquilos e conscientes das decisões que vocês têm que tomar nos próximos dias, nas próximas semanas, porque afinal a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe se esse lockdown vai continuar, não sabe quantas vezes ele vai voltar, enfim, temos que estar prontos para tudo e termos um modelo de planejamento mental para conseguirmos acompanhar essa dança maluca, minimizando os prejuízos e as perdas, ok? Espero vocês semana que vem, todas as terças, às 6:30 da tarde ou da noite, que a gente já não sabe se é tarde ou noite, né? A gente tem um encontro ao vivo com a participação de vocês, com temas que são aí urgentes para os pais e porque não, eu falo que o programa chama SOS Filhos, porque o SOS é dos filhos, né? Não é dos pais. Os filhos que estão aí, socorro, gente, ajudem meus pais, para os meus pais conseguirem ajudar a gente aqui, né? E lembrando vocês, nesse finalzinho, então, na despedida, que está abrindo aí a Escola de Pais XD com 8 cursos importantíssimos, urgentes, temas que fazem parte da realidade da educação de filhos, da educação parental, desde o século 0 até o século 21. Eu convido vocês a entrarem na minha Linktree aí na minha bio, acessarem o site www.escoladepaisxd.com.br, vejam os cursos que tem lá, gente, escolham algum, façam um curso, porque o conhecimento ele é um alívio, o conhecimento empodera e a ideia é que os pais sejam os grandes mentores e os grandes influenciadores de seus filhos, ok? Então estamos juntos, espero vocês na próxima terça, às 6:30 da tarde ou da noite, no meu Instagram e depois disponível o link no meu YouTube e no meu IGTV. Beijo, gente, e até a próxima!